Graça e paz, meu amigo, minha amiga, amada igreja. Estamos aqui mais um dia para meditar a respeito da palavra de Deus nessa live, nessa devocional que ocorre toda segunda a sexta-feira ao meio-dia. Estamos falando dos desafios da igreja nos tempos modernos, nos tempos de hoje. E quais são os desafios que nós temos enfrentado? Nós temos enfrentado vários desafios. O amor da igreja se esfria, a igreja procura caminhos que são diferentes daqueles caminhos que levam ao Evangelho, e o Senhor Jesus nos traz uma ideia importante daquilo que estamos passando hoje, e são pressões que estamos vivendo como igreja nos tempos modernos, e que essas pressões já existiam, já haviam no tempo de Jesus, inclusive na igreja primitiva. O Senhor Jesus diz assim, no capítulo 6 do Evangelho, do relato do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar outro, ou irá se dedicar a um e a desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e servir às riquezas. Qual é o desafio da igreja de hoje? É o desafio de lutar contra o poder. A igreja de Jesus Cristo veio para lavar os pés. A igreja de Jesus Cristo veio para ser perseguida, para ser minoria. E hoje em dia o que nós estamos vendo é que a igreja vem deixando de ser um organismo vivo para ser uma organização poderosa. E dentro dessa condição de organização poderosa, ela vem adquirindo poder. E esse poder tem corrompido o coração da igreja, que é o servir. Nesse sentido, a igreja deixa de ser um instrumento de Deus para servir, para então ela passa a ser um organismo, um órgão, uma organização que atua dentro dos seus próprios propósitos, constroem templos, adquirem grande número de fiéis, e aí eles crescem, envolvem-se na política, começam a tomar poder e riqueza, e então a igreja passa a estar dividida entre dois senhores. Ou serve a Jesus Cristo através do lavar os pés, de se dedicar ao Evangelho, ou então se presta a viver segundo os propósitos e os poderes que este mundo concede, entrando na política, movimentando uma série de ações, não no sentido de preservar a humildade da igreja como aquilo que foi chamado e para aquilo que foi chamada, mas passa a se sentir poderosa e influenciadora na sociedade que vive. E deste ponto ela acaba se corrompendo pelo mamon. Não o mamon do dinheiro, não o Deus, a potestade do dinheiro em si, mas se submeter não ao domínio e o poder de Deus, mas a essa potestade chamada poder. Por isso que nós temos que estar atentos para quais caminhos a igreja tem caminhado. Se o objetivo da igreja e nosso como filhos de Deus tem sido servir a Jesus Cristo, ir atrás do pobre, do necessitado, levando socorro àqueles que estão necessitando, ou se os desígnios do nosso coração, o desejo do nosso coração tem ido por outros caminhos, os caminhos da política, de movimentação partidária, se tem sido de motivação pelo poder, pelo dinheiro, pela quantidade e pelo tamanho da igreja. Quais são os desígnios do nosso coração? Se nós seguirmos firmes proclamando o Evangelho, nós continuaremos ser sal e luz nesse mundo. A igreja de Jesus Cristo não vai acabar porque ela prega um Evangelho verdadeiro,
Pelo contrário, a igreja de Jesus Cristo se fortalece quando ela se diferencia do mundo e mostra que está sustentada no poder de Jesus Cristo e não no poder de Mamon. Que Deus nos oriente, que Deus nos fortaleça, nos encoraja para vivermos uma igreja segundo a vontade do Senhor Jesus, segundo os seus ensinamentos, que é o do servir ao próximo em amor e servir a Deus de todo o nosso coração. Pai querido, Deus eterno, Senhor amado, muito obrigado, Pai, porque reconhecemos que o Senhor tem dirigido, Senhor, as nossas vidas. O Senhor tem dirigido, Senhor, e cuidado da tua igreja. Mas é certo, Senhor, que temos vivido a pressão do mundo sobre as nossas vidas. Senhor, nos chama muito a atenção, meu Pai, o ter o poder, o estar no poder. Porém, Senhor, temos visto que esse poder que o mundo nos oferece tem nos corrompido, nos levado, Senhor, por trilhas e caminhos que nos afastam do Evangelho. Apesar de uma roupagem bonita, Senhor, moderna, Senhor, culturalmente aceita na sociedade, nos afastamos do serviço, do amor ao próximo, de morrer para nós e viver para o reino de Deus. Nos colocando, Senhor, no sentido de domínio, de poder, de controle, Senhor, sobre as atividades, sobre a nossa vida como igreja, como instituição neste mundo. Por isso pedimos a Ti que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, para que possamos compreender, meu Pai, qual o momento em que deixamos de servir a Ti e passamos a servir a Mamon, a servir ao mundo, a entregar a nossa vida aos cuidados de Satanás, aos cuidados do mal. Por isso, Senhor, que o Senhor encontre liberdade em nossas vidas através do Espírito Santo, nos fazendo permanecer firmes, meu Pai, no propósito da sua igreja. No teu propósito, Senhor, como igreja, vivendo neste mundo que é corrompido. Nos ajuda, Senhor, a compreender que precisamos doar mais as nossas vidas, Senhor, em favor daqueles que estão sofrendo. Que precisamos não nos apegar, meu Pai, às propostas desse mundo, Senhor, mas viver como representantes teus, como sal e luz nessa terra. Que assim, meu Pai, o Senhor nos fortaleça. Que assim, meu Pai, o Senhor nos guarde e faça que a tua luz resplandeça no mundo através da vida e da ação da tua igreja. Oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. Amém. Meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe no dia de hoje e eu espero encontrar você amanhã ao meio-dia, se Deus quiser.